Se você olha para essa função e sente vontade de fechar o livro, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te mostrar que a regra da cadeia não é um bicho de 7 cabeças. É só uma questão de você olhar para as camadas dessa função. Nós vamos resolver isso daqui em menos de 1 minuto e você vai sair daqui expert em regra da cadeia. Eu sou Luiz Trento e você está no canal Engenharia com Trento. Então, qual que é o maior erro da gente tentar derivar esse tipo de função aqui, tá? É a gente tentar derivar direto igual a gente aprendeu até agora nas nossas aulas de cálculo, né? Então, se eu tentar derivar isso aqui direto, eu vou ficar com y' é igual a 2 vezes x ao quadrado mais 1, né? Elevado a 1, 2x ao quadrado mais 1, né? Ou, se eu tirar dali, né, eu fico com 2x ao quadrado mais 2. Tá? Isso aqui é completamente errado, tá? A gente não pode derivar dessa forma. E eu vou te provar, sem fazer a regra da cadeia, eu vou te provar que eu não posso fazer desse jeito, tá? Se eu reescrever essa função aqui como y é igual a x ao quadrado mais 1 vezes x ao quadrado mais 1, ou seja, né, um termo vezes ele mesmo, né, é o termo ao quadrado. E aí agora eu tentar derivar essa função aqui, tá? Vou ficar com, aliás, não vou nem derivar não, eu vou só desfazer a distribuição, né? Então eu vou ficar com x ao quadrado mais 2 vezes ab, né? 2x ao quadrado vezes 1 mais b ao quadrado, 1 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar, essa função eu vou reescrever como x à quarta mais 2x ao quadrado mais 1, ok? Então, só reescrever a função aqui em cima. E aí, agora eu vou derivar a função. Veja, se eu derivar isso daqui, vai ficar 4x ao cubo mais 2 vezes 2x, né? Eu desço esses dois para cá e fica só expoente 1. Então, y' vai ficar 4x ao cubo mais 4x, ou também posso fazer como 4 vezes x ao cubo mais x. Perceba que é completamente diferente daquele resultado lá, e esse resultado aqui é o resultado certo, ok? Então, como é que eu faço para chegar nesse resultado aqui, né? Essa forma serve para quando eu tenho um quadrado, né? Mas e se eu tiver, por exemplo, aqui uma função do tipo y é igual a x ao quadrado mais 1 elevado a 100, né? Ou y é igual a raiz de x ao quadrado mais 1, né? Que eu não consigo distribuir. Como é que eu faço para derivar essas funções aqui? E aí, aqui agora que a gente vai aprender a regra da cadeia, beleza? Vamos seguir aqui então para a regra da cadeia. A regra da cadeia me fala o seguinte, olha, a derivada de uma função composta é a derivada da função de fora vezes a derivada vezes a função de dentro vezes a derivada da função de dentro. Ah, Luiz, mas o que é uma função composta? Tá? Uma função composta, em termos mais matemáticos, digamos assim, é uma função do tipo f de g de x, ou seja, uma função de uma função. Tá? Quais são os casos de uma função de uma função? Por exemplo, x ao quadrado mais 1, tudo isso ao quadrado, é um exemplo. Tá? E de cosseno de 2x é outra função composta, tá? Raiz de e de x é outro exemplo de função composta. Então, toda vez que eu tenho uma função, né, que eu tenho uma função dentro de outra função, ok? Então, tem uma função menor dentro de uma função maior. E aí a gente tem que identificar quando isso acontece e o que fazer quando isso acontece, beleza? O que eu tenho que fazer quando eu identifico que eu tenho uma função composta? Eu tenho que identificar quem que é a função de dentro, né? E quem que é a função de fora. Então aqui a gente vai exercitar isso, né? Olhando para essa função aqui que a gente resolveu em cima, x ao quadrado mais 1, tudo isso ao quadrado. Eu tenho aqui dentro uma função, tá? Dá para ver que dentro do parênteses é uma função. Então essa é a minha função, eu vou chamar de u, ok? E isso que está fora do parênteses aqui é a minha função de fora, tá? É a minha f de u, ok? Então, em outros termos, eu renomeando isso aqui, colocando separadamente, eu tenho uma f de u, que é a mesma coisa que u ao quadrado, e eu tenho uma função chamada u, que é a mesma coisa que x ao quadrado mais 1.
Perceba que se você sempre fizer essa estrutura aqui, ó, quando você estiver começando a fazer seus exercícios, você nunca mais vai errar a regra da cadeia, tá bom? Isso vai ficar muito fácil para você conseguir definir o que é cada uma das funções e conseguir aplicar a regra, tá? Então vamos agora aplicar a regra para esse conjunto de funções aqui, tá? O que a regra da cadeia fala? É a derivada da de fora, né? Então o meu y', eu vou colocar em preto aqui, ó, que é a minha estrutura, né? Meu y' vai ser igual a derivada da de fora. Quem que é a derivada da de fora? Eu vou derivar u ao quadrado. O que é u ao quadrado? É 2u, ok? Então perceba que eu já fiz esse passo aqui, ó. Derivada da de fora, 2 vezes a de dentro, que é a própria u, ok? E agora eu vou multiplicar pela derivada da de dentro. Quem que é de dentro? X ao quadrado mais 1. Qual que é a derivada de x ao quadrado mais 1? Vai ser 2x mais 0, ok? Eu deixo com o expoente aqui, fica 2x, e a derivada de uma constante é 0. Então, aqui eu fico com 2u vezes 2x, beleza? E aí aqui agora só para a gente substituir os termos, agora eu vou deixar tudo em preto, tá? Quem que é 2u? É 2 vezes a função u, que é x ao quadrado mais 1, vezes 2x, ok? Então, meu y' vai ser 2 vezes 2 é 4x vezes x ao quadrado mais 1. E aí eu posso jogar esse x aqui para dentro, que eu fico com a resposta final, 4 vezes x ao cubo mais x, beleza? Que é exatamente igual à resposta que a gente teve aqui em cima, só que sem precisar fazer esse monte de passo aqui para descobrir qual que era a função, beleza? Então veja que é muito simples fazer a regra da cadeia quando você entende esse conceito de função de fora e função de dentro. Você entender isso daqui, você já está 80% à frente de qualquer aluno que não entendeu ainda a regra da cadeia, e você já consegue resolver a maior parte dos problemas que envolvem a regra da cadeia, ok? Vamos fazer alguns exemplos aqui só para fixar o conhecimento rapidinho aqui, tá? Pausa aqui, eu vou dar 5 segundos para você, pausa esse vídeo e identifica aqui para mim, mentalmente, qual que é a função de fora e qual que é a função de dentro desse exemplo aqui. Vai lá, vou te dar 5 segundos. Beleza. Então, olha só, essa função aqui é a função de dentro, que eu vou chamar de u, ok? E essa função aqui é a função de fora, né, que eu vou chamar de f, f de u, ok? Então, quem que é f de u? F de u é raiz quadrada de u, ok? Que eu também posso chamar de u elevado a 1 sobre 2, beleza? E quem que é u? U vai ser igual a 3x mais 1, beleza? Sempre escreva essa estrutura aqui até você conseguir memorizar isso, tá? Que aí você nunca mais vai errar. E qual que é agora a nossa estrutura para resolver a derivada, né? Então, meu y', né, a minha derivada da função, vai ser igual a f', ou seja, derivada de f, né? Que vai ser derivada de u elevado a 1 sobre 2. Então, vamos descer com o expoente, né? 1 sobre 2 vezes a derivada da de dentro, né? Elevado a menos 1 sobre 2, né? Que eu estou derivando a de fora aqui ainda, né? Então, a derivada da de fora é meio vezes o termo elevado a menos meio, né? Vezes a derivada da de dentro já está aqui dentro, né? Eu vou até mudar a cor aqui para ficar bem claro que essa aqui é a função de dentro, beleza? Vezes u. Isso aqui agora eu vou multiplicar pela derivada da de fora. Quem que é a derivada da de fora? U' é igual a 3, ok? Que 3 mais 0, né? Que derivada de 3x é 3, derivada de constante é 0. Então isso aqui é vezes 3. E aí agora nós vamos só reagrupar os nossos termos aqui, né? Fazer os ajustes. Então, eu posso reescrever isso aqui como 1 sobre 2 vezes u elevado a 1 sobre 2 vezes 3. E aí agora simplificando tudo e colocando a raiz ali embaixo, eu fico com 3 sobre 2 raiz de u. Quem é u? U é 3x mais 1. Beleza? Super simples, né? Vamos lá para o próximo exercício. Y é igual a seno de 2θ, tá? De novo, vou te dar 5 segundos aí para você olhar para essa função e me dizer qual que é a de fora e qual que é a de dentro. Beleza? Essa função aqui é a função u, que é a função de dentro, e essa aqui é a função f de u, que é a função de fora, beleza? Super simples, né? Então, quem é minha f de u? F de u é a seno de u,
beleza? E quem que é a minha função u? U é igual a 2θ, beleza? Vamos lá colocar na nossa regra, ok? Então, meu y' vai ser igual a derivada da de fora, beleza? Quem que é a derivada do seno? É cosseno vezes a de dentro, então eu vou colocar aqui em vermelho, vezes u, ok? Vezes a derivada da de dentro. Quem que é a derivada da de dentro? Derivada de 2θ, u' é igual a 2, ok? Então isso aqui vezes 2. E aí olha que simples vai ficar a nossa função. Y' é igual a 2 cosseno de u. Quem que é u? 2θ. Muito simples, né? A maioria dos estudantes de engenharia tentam derivar essa função simplesmente com derivada de seno é cosseno de 2θ, ok? E aí é aqui que faz a maioria errar nas provas e tirar nota baixa, tá? Esquecer de derivar a função de fora. Então lembre-se sempre da regra: derivada da de fora vezes a de dentro vezes a derivada da de dentro. Gravou isso, você não erra mais, beleza? Um último exemplo aqui um pouquinho mais complicado, mas também não tão complicado assim, envolvendo aqui a regra do produto, tá? Então vamos relembrar aqui como é que é a regra do produto. A regra do produto me diz que a derivada do produto de duas funções é a mesma coisa que a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, beleza? Super simples. E aqui veja que eu tenho duas funções compostas no produto. Aqui eu tenho uma função composta e aqui eu tenho outra função composta. Então vamos fazer aqui a nossa regra, né? Aqui você já faz de cabeça, né? Quem que é a função de dentro? Aqui é u. Quem que é a função de fora? Aqui é a minha f. Mesma coisa do lado de cá. A minha u é x² mais 2. E a minha f é a minha função elevada a 6, né? f de u. Vamos colocar f de u aqui também. Então vamos dividir esse exercício aqui em 3 passos, tá? Primeiro passo, nós vamos derivar esse lado aqui, ó, somente esse lado aqui da função, beleza? Então vamos lá. Quem vai ser a minha f de u aqui? F de u vai ser igual a u ao cubo, ok? E quem vai ser minha u? U vai ser igual a x² mais 1, beleza? Então como que eu vou derivar isso daqui? Isso daqui vai ficar derivada da de fora. Então vamos lá. Essa derivada aqui vai ficar derivada da de fora, que é 3 vezes u ao quadrado, vezes a derivada da de dentro. Derivada da de dentro, vamos fazer aqui embaixo, u' é igual a 2x mais 0, ok? Então, vezes 2x. Então, essa função aqui, tá? Agora eu vou escrever em preto para deixar o termo certinho. 3 vezes 2, 6x, vezes u, que é x² mais 1. Derivamos a primeira parte da função. Vamos agora para derivar a segunda parte da função, ok? Segunda parte vai ser, quem vai ser a minha f de u? Minha f de u vai ser igual a u elevado a 6, correto? Né? U elevado a 6. E quem vai ser a minha u? U vai ser igual a x² mais 2. Já vou derivar o u logo aqui, ó. Né? Você já pode fazer isso também, fica bem simples para você terminar o seu exercício mais rápido. Vai ficar com 2x mais 0, beleza? E aí agora, derivando esse termo aqui, eu vou ficar com 6 vezes u, derivada da de fora, vezes a de dentro, né? Então, derivei a de fora, multipliquei pela de dentro, vezes a derivada da de dentro, que também é 2x, né? Igual no exemplo aqui de cima. Então, eu vou ficar com a resposta final aqui. 6 vezes 2 dá 12, né? 12x, vezes u à quinta. Quem é u? x² mais 2 à quinta. E aí agora, para finalizar, passo 3, nós vamos aplicar a regra do produto aqui na função toda, tá? Então, aplicando aqui a regra do produto, eu tenho... deixa eu só trazer aqui para baixo, só para a gente lembrar mais fácil aqui embaixo, tá? Opa, não trouxe tudo. Deixa eu pegar tudo. Beleza. Então, vamos lá. Quem vai ser a minha... Passo 3. Quem vai ser a minha f'? F', né? Então, eu estou chamando... Aí agora, olhando para a regra do produto, tá? Vamos esquecer um pouquinho aqui a regra da cadeia nos dois casos. Vamos olhar para a regra do produto. A regra do produto me diz que essa função aqui é a f e essa função aqui é a g, tá? Vou até renomear de u,
e V, só para tirar um pouquinho dessa FG aí para não confundir no outro exemplo, ok? Então vamos lá. Minha U, derivada da minha função U é a derivada aqui, ó. Esse primeiro é o número 1 aqui, né? Então essa aqui é a minha função U, essa aqui é a minha função V. Derivada de U é 6x vezes x ao quadrado mais 1, vezes a segunda função que é V. Então vai ser x ao quadrado mais 2 à sexta, mais a segunda função, a derivada da segunda função. Quem que é a derivada da segunda função? Aqui, opa, cortei aqui. Quem que é a derivada da segunda função? 12x vezes x ao quadrado mais 2, vezes, e quem que é agora a minha primeira função? A minha primeira função, ela está aqui, né? X ao quadrado mais 1 ao cubo. Então, x ao quadrado mais 1 ao cubo, beleza? Dá para simplificar isso daqui? Dá, eu posso colocar um termo aqui em evidência, né, que fica um 6x aqui, né, mais esse 12x aqui. Dá para colocar isso em evidência. Mas vale a pena? Não vale. Isso aqui já é uma resposta, já está a resposta completa aqui, você já pode considerar isso como uma resposta final, tá bom? Super simples aí, se você entender que a regra do produto, que a regra da cadeia é a derivada da de fora vezes a de dentro vezes a derivada da de dentro, você já acerta 90% das questões aí que a gente tem, e às vezes você vai ter umas questões como essa aqui, né? Você vai ter que aplicar a regra da cadeia numa regra do produto, numa regra do quociente, e aí a gente pode ver em um próximo vídeo, eu vou gravar um vídeo com vários exercícios da regra da cadeia, tá? Onde você vai conseguir fixar esse conhecimento de regra da cadeia para você errar em prova nenhuma mais derivados de regra da cadeia, tá bom? Se você gostou desse conteúdo aqui, desse vídeo, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal para você continuar recebendo nossos vídeos e continuar estudando com a gente, tá? Muito obrigado e até a próxima.